Continuando sobre Romanos, que nos diz então na Bíblia Sagrada Católica que a salvação vem pela fé. Nós estamos no capítulo 7 agora, que tem muitas coisas lindas, mas eu vou ter que pular um pouquinho para colocar coisas contundentes aqui. No capítulo 7, versículos 1 e 6, eu vou dizer o seguinte aqui, que Deus nos fala. Os instintos egoístas, entre aspas, literalmente carne, entre aspas, são os desejos e projetos do homem fechado, no seu egoísmo, fonte de todos os pecados. É a vida do homem voltado para si mesmo, colocando tudo a serviço dos próprios caprichos e interesses. Daí nascem a corrupção das relações humanas e a promoção de um sistema social que institucionaliza as relações injustas, nas quais um homem explora e oprime o outro. O regime novo do espírito é bem o contrário. A exemplo de Jesus Cristo, o homem não vive mais para si, mas para Deus e para o bem do outro. O projeto de Deus, que é justiça e fraternidade entre os homens, torna-se o projeto de uma nova ordem social e esta supera o sistema injusto. A lei de Moisés, isso agora no capítulo 7, versículos 7 e 13, as explicações no rodapé da Bíblia. Romanos. A lei de Moisés é santa, justa e boa, porque a sua finalidade é corrigir os erros de uma sociedade injusta e, assim, produzir sociedade nova. Como lei, porém, ela só pode prescrever isso e proibir aquilo, sem eliminar o egoísmo, o pecado, que é a raiz da estrutura social e injusta. Pelo contrário, ordenando e proibindo a lei da consciência dos erros e provoca ainda mais o egoísmo, fazendo com que o homem o desobedeça conscientemente à lei que deveria obedecer. Pelo contrário, ordenando e proibindo a lei da consciência dos erros e provoca ainda mais o egoísmo, fazendo com que o homem desobedeça conscientemente à lei que deveria obedecer. 14, 25, versículos. Usando o artifício de falar em primeira pessoa, Paulo convida cada um de nós a olhar para si mesmo e para a sociedade, a fim de descobrir o drama que se desenrola dentro da condição humana. O homem está dividido entre o egoísmo e o amor, entre servir a si mesmo e servir aos outros. Mas o egoísmo predomina e, através da presença e da ação de cada um, acaba se alastrando e pervertendo as relações sociais. A sociedade torna-se, então, desumana, injusta e perversa. Quem poderá nos libertar deste, entre aspas, corpo de morte? Capítulo 8, versículo 1, 13. A libertação do homem foi realizada por Cristo, não como ato vindo de fora, mas como obra que se realiza a partir de dentro. Cristo se encarnou, trazendo o Espírito de Deus para dentro da própria condição humana, que é dominada pelo egoísmo. Desse modo, o homem pode seguir a Cristo, que passou da morte para a ressurreição, passando do egoísmo para a doação de si aos outros. A entrada do Espírito de Deus no homem, através de Cristo, determina uma renovação pela qual o homem sente, pensa e age conforme a vontade de Deus. Em lugar da lei dos instintos egoístas, surge a lei do Espírito que dá a vida. Trata-se de um novo dinamismo interior que, com a própria força de Deus, liberta o homem da tirânica, entre aspas, lei do pecado e da morte. Em lugar do pecado e egoísmo, que determina o ser e a ação do homem, existe agora o espírito ou amor. Em lugar da morte, existe a vida.
A unidade entre querer o bem e realizá-lo é recomposta. A situação desesperadora do homem é superada. Com isso, as relações sociais podem ser refeitas e a estrutura social injusta e opressora pode ser superada. 14 e 17 versículos ainda do capítulo 8. Contrapondo-se ao egoísmo, a ação do Espírito cria um novo tipo de relacionamento dos homens entre si com Deus, a relação de família. Agora podemos chamar Deus de Pai, pois somos seus filhos, e isso é a base para as relações sociais recompostas. O clima de família se alastra porque todos são irmãos. A herança prometida por Deus aos que, entre aspas, aos que são guiados pelo Espírito, fecha aspas, consiste em participar do reino. Mas isso implica a seriedade de um testemunho como o de Jesus Cristo. Não é fácil, né? Versículos 18 e 27. A luta contra o egoísmo é possível para aqueles que entraram no âmbito do Espírito. Essa luta não terminou, mas está em contínuo processo. Vivemos na esperança de conseguir a vitória final. Esse anseio é universal e se expressa nos clamores da natureza do homem, da natureza da mãe amada, que vem há um centenário tentando bater em portas duras de corações de homens racionais apóstatas. A natureza espera ser libertada do uso egoísta para ser partilhada e colocada a serviço de todos. Os homens esperam ser libertos de toda exploração e opressão que escraviza seus corpos, a fim de sempre mais se colocarem gratuitamente a serviço dos irmãos. Entretanto, a salvação plena é uma realidade futura e inimaginável. Cegos pelo sistema egoísta, muitas vezes não conseguimos enxergar o caminho e o clamor do Espírito que nos dirige. Então, orienta-nos conforme a vontade de Deus. Versículos 28 e 30 do capítulo ainda 8. O projeto eterno de Deus é predestinar, chamar, tornar justo e glorificar a cada um e a todos os homens, fazendo com que todos se tornem imagem do seu Filho e se reúnam como a grande família de Deus. O projeto não exclui ninguém, mas o homem é livre, pode aceitar ou recusar tal projeto. Pode escolher a vida ou a morte, salvar-se ou condenar-se. Versículos 31 e 39. Com o amor de Deus, ainda do 8, capítulo 8 de Romanos. Com o amor de Deus manifestado em seu Filho, nada mais temos a temer, nem dificuldades, nem perseguições, nem martírio, nem qualquer forma de dominação. Nada poderá desfazer o que Deus já realizou. Nada poderá impedir o testemunho dos cristãos. E nada poderá opor-se à plena realização do projeto de Deus. E aí continua no capítulo 9 ainda, para falar para o povo israelita, para falar para os pagãos, porque a salvação virá pela fé. Eu recebi um vídeo sobre a faculdade hebraica não é? E diz assim, um vídeo hoje que é o Jornal da Globo colocou sobre a Universidade Hebraica de Jerusalém, que tem fabricações nessa universidade de 9.000 patentes de coisas, 170 invenções de interesses mundial a cada ano. E tudo comentando ali que a questão é a educação, que a nível da educação, uma educação voltada para o humanismo, que eu acho que tem que ser, entende? Não adianta falar em nível de educação. Ali naquela faculdade pode ter milhões, milhares de estudantes. Mas se não tiverem humanismo, se não tiverem o Deus da misericórdia, que é o nosso Deus aqui, eu estou falando também como uma esposa de um israelita, certo? De origem israelita. É judaico-cristão.
Se não tiverem uma postura humana, vão criar cada vez mais invenções para destruir até o mundo. Então, num egoísmo de adolescentes, de jovens, de querer se abrilhantar, de colocar o seu poder de inteligência, que é a sede da soberba e do orgulho, pode fazer muitas coisas ser destruídas. Embora esse povo eleito, o povo eleito de Deus Pai do Antigo Testamento, é um povo, parte dele realmente de Deus. E muitos ali já com as suas raízes se perderam. Tem gente ali que ainda continua cultuando o bezerro de ouro lá de Moisés. É isso que nós temos que cuidar. A humanidade está, assim como tem católicos, pecadores, e cultuando demônios nas seitas, no judaísmo também tem, meu filho. Tem em todas as partes, está vendo isso. Então nós temos que implantar a luz de Cristo como nunca antes. Maria pede isso para a salvação do povo judaico, do povo eleito de Deus único, verdadeiro mesmo, e do nosso Deus cristão, judaico-cristão. Nós temos que fazer a conhecer isso aí, essa situação. Não adianta não colocar a questão que é educação. Já tem um vídeo aí rolando de um outro país onde colocam a educação como prioridade. Mas que educação é essa? Essa educação vai ensinar Deus nas escolas? Vai implantar essa verdade aqui da história de Adão e Eva milenar para a humanidade? Vai trazer Deus para essa face da terra de Moisés, Abraão, pela fé, para nossos adolescentes? Esses estudantes da Universidade Hebraica, se tiverem Deus, e de fato, vão fazer coisas brilhantes para ajudar aquele coitado que precisa de um hospital, ajudar nos hospitais a terem uma vida de qualidade de vida melhor, o doente, conseguir as curas para a doença que vem do pecado original. Maior parte da doença é trazida pelo germe maligno do animal implantado, inoculado nesta face da terra. Querem sair dessa desgraça? Se santifique. Comece cada vez mais a buscar para cá. Está difícil. Difícil a gente ter uma boa qualidade de vida aqui. Eu já tive muito mal, quase para morrer, dentro do hospital. E olha só a minha voz, né? Já tive mal dos meus pulmões e tive pessoas em volta de mim uma médica que passou mal, né, com 150 casos no Brasil só dessa doença que abateu ela quando ela veio dos Estados Unidos para cá, com os pais. Foi para passear e veio desse jeito para o Brasil. Uma médica benquista, bem amada. Ela passou o seu UTI, voltou para casa dela, teve que ir para casa dos pais, voltou para a UTI. Meu Deus, o que essa pessoa passou, porque eu passei não sei que fração do dela, que ela passou muito pior que eu. Então, assim, temos doenças aqui, olha, dá para rir que tem cidades que a gente vê, observa que tem números de funerárias e farmácias, é brincadeira. Quer dizer, estão trabalhando aí para o lado satânico mesmo para enterrar gente, enterrar e criar doenças. Quanto mais doenças, mais a fábrica de produtos né, farmacêuticos, a fábrica de remédios, criam. O médico já não olha mais para você direito, já sai medicando, dizendo e rotulando você de tal coisa. Tem que abrir o olho. Temos que ficar atento à malandragem satânica que está atrás dos alimentícios, fazendo proliferar diversos produtos alimentícios são verdadeiros lixos para estragar e não estão preocupados com a nossa saúde. Quer dizer, nós é que temos que cuidar como nunca antes na história da humanidade, porque o animal semeou para ganhar dinheiro, capital, ele tem que ir lá bater cabeça. E para cada produto que você come, tem lá um código de barra. E esse código de barra, ele te taxa ali, tu tem que pagar por aquilo. Tu tem que pagar. Então, tudo vai para o bezerro de ouro atual, entende? Tem alguém ganhando muito aí e fazem suas pesquisas e vão ver
Por que códigos de barra? Por que já não se tem mais o armazenzinho na esquina com liberdade, por vontade de comprar o que é da nossa cultura, nossa feirinha, tudo tem que pagar. Nós estamos vivendo um sistema muito triste de vida e que, se Deus quiser, Nossa Senhora aqui revela na sua obra, que nós teremos Nova Jerusalém, novo céu, nova terra, a nova aurora. Nós agora estamos vivendo o tempo da ambiguidade, que vai ser um tempo. Né? Não, os doutos sabem melhor do que eu, mas esse tempo temos que nos segurar com garra, tá? E com muita oração, muita fé, muita coragem, muita paciência, que é a perseverança dos santos, como diz Nossa Senhora aqui. Perseverança dos santos. Então, pelo amor da Santíssima Trindade, vamos lutar por esse mundo melhor que vale a pena. Para mais pessoas poderem se converter para o verdadeiro paraíso. Nós nos encontramos como uma grande família lá. Bom, então continuando aqui, com o projeto eterno de Deus, o projeto eterno de Deus é predestinar, chamar, tornar justo e glorificar a cada um e a todos os homens, fazendo com que todos se tornem a imagem do seu Filho e se reúnam como a grande família de Deus. O projeto não exclui ninguém, mas o homem é livre, pode aceitar ou recusar. Tal projeto pode escolher a vida ou a morte, salvar-se ou condenar-se. E agora, qual é a escolha, não é? Com o amor de Deus manifestado em seu Filho, nada mais temos a temer, nem dificuldades, nem perseguições, nem martírio, nem qualquer forma de dominação. Nada poderá desfazer o que Deus já realizou. Nada poderá impedir o testemunho dos cristãos. E nada poderá opor-se à plena realização do projeto de Deus. Que assim seja, né? E no capítulo 9, versículos 1 e 5 diz: Nos capítulos 9 e 11, Paulo analisa a situação do povo de Israel, procurando responder à difícil questão. Abre aspas. Não é uma contradição o fato de que o próprio povo escolhido, portador da história da salvação, tenha rejeitado Jesus e se tenha excluído da salvação? Fecha aspas. Esse problema escandalizava judeus e pagãos e comprometia o êxito do Evangelho. Versículos 6 e 13 nos diz: os privilégios ou promessas de Deus a Israel não falharam. O verdadeiro Israel, herdeiro das promessas, não são os filhos carnais de Abraão, mas aqueles que têm fé, como ele teve, como Abraão teve. Além disso, Deus escolhe quem ele quer para colocar a seu serviço, a fim de assegurar a realização do seu projeto na história. É verdade, eu fui pescada também, me senti pescada do seio familiar, nunca imaginava que eu estaria aqui, falando, nunca. Eu era um nada e estou aqui. Olha como Deus, ele faz a gente, e eu me deixei mesmo ser um barro nas mãos do oleiro, que é Deus Pai. Versículos 14 e 29. Neste texto não devemos procurar uma doutrina fatalista sobre a predestinação. Paulo apenas salienta os imprevisíveis chamados de Deus, que age soberanamente, escolhendo os homens e povos como instrumentos do seu projeto. Ao escolher, Deus é soberanamente livre, não é obrigado nem a ter misericórdia, nem a punir. Isso não quer dizer que Deus seja injusto. Deus é soberanamente livre, não é obrigado nem a ter misericórdia nem a punir. Isso não quer dizer que Deus seja injusto. Um vaso reclama contra o oleiro? Não pode. Pode o homem pedir contas a Deus? Não pode. Os profetas anunciaram tanto a salvação dos pagãos como a eleição de Israel. Continuando, o capítulo 9, versículo 30. Não. Passei bem. E capítulo 10, versículo 4. Diz assim: Ao procurar a salvação numa lei, os judeus esbarraram num beco sem saída. Não foram capazes de observar nem de compreender que a finalidade e realização dessa lei era Jesus Cristo. Os pagãos, sem o instrumento da lei, passaram direto para a fé em Jesus Cristo.
É Ele a finalidade e realização da lei. É Ele o único apoio seguro para se atingir a salvação. Que coisa, né? Jesus Cristo é o centro de tudo. E Jesus é o Messias para o povo israelita. A salvação virá pela fé. Tenho que parar agora aqui, devido ao tempo, e eu parei no capítulo 9 de Romanos e tenho 10, depois eu passo no outro vídeo. Tudo em nome da Santíssima Trindade, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém.